bem-vindos ao CDLcast. É novo por aqui, já dá o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e não perca nenhum episódio do CDLcast, que eu tenho certeza que vai te agregar muito. Quer ouvir a gente no rádio? Faça o download dos nossos aplicativos. É só procurar lá Rádio TV CDL São Paulo. Faça o download que você vai acompanhar uma programação 24 horas de muito conteúdo, notícia e música para você. E hoje, nossa entrevista, a gente vai falar de um papo muito sério, né? Embora as pessoas não levem a sério, só lembrem disso quando já estão com problemas financeiros. A gente vai falar hoje sobre educação financeira. Eu confesso que eu também preciso ser educada nessa área. É muito interessante, porque conforme vai mudando aí, né? A gente vai aumentando os cartões, vem Pix, vem. A gente precisa entender como está funcionando, tem que ter o controle, e ninguém melhor para falar sobre isso do que o Robson Ramos. Seja bem-vindo, Robson. Obrigado, Ana. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui e falar sobre esse conteúdo. Educação financeira é algo extremamente importante para as pessoas, para as famílias, para a vida, né? Para um controle tanto emocional, né? Porque quando a gente fala sobre educação financeira, todo mundo pensa só dinheiro. Mas tem uma ampla informação sobre isso. Então não é só dinheiro, e sim o que a gente faz com ele. Como que a gente pode evoluir como pessoa para que ele não seja apenas o dinheiro, mas traga qualidade de vida, transformação, evolução, crescimento, esperança. E isso nós vamos comentar sobre isso hoje. É verdade. Robson, como você se tornou um educador financeiro? Olha, é muito interessante voltar a esses pensamentos, porque meus pais, né, minha família inteira, inclusive, né, teve problemas com finanças, né, por uma questão de não entender realmente sobre finanças, porque não se aplicava isso há muitos anos, né? Eu venho de uma família que cresceu, que evoluiu, né? Que saiu do nada e abriu sua empresa, mas ao mesmo tempo, por causa da falta de educação financeira, a gente acabou tendo problemas financeiros, né? Não só meus pais, mas algumas pessoas da família também, amigos da família também. E eu vi isso em outras áreas, pessoas desconhecidas, empresas e tudo mais. Então, vendo isso, quando eu era adolescente, né, vendo esse problema financeiro dos meus pais, eu pensei, puxa, meu pai trabalhou tanto, meus pais, né, minha mãe, meu pai, trabalharam tanto, eu não quero trabalhar muito e perder, e ter problemas financeiros. Então, eu vou estudar, eu vou procurar. Então, pesquisando, eu assisti algumas reuniões, né, algumas palestras sobre o assunto e fui fazer um curso chamado Coach Financeiro. Ali eu fui com um viés para mim. Eu fui voltado para eu quero desenvolver, eu quero aprender. Quando eu finalizei o curso, eu falei, meu Deus, todo mundo precisa disso. O mundo inteiro precisa saber essas informações. Porque ali eu teve uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade, de pensamento, de que é possível eu remediar antes, eu planejar antes para não ter esse problema. E mesmo quando tiver um problema, eu vou conseguir resolver para voltar. Então, para mim, isso foi como eu consegui, como eu entrei, a motivação que eu tive foi pessoal, mas depois passou Acabou se encantando, claro. Acabei me encantando. Então, eu fui fazendo isso em paralelo com as outras empresas que eu trabalhei, sempre na parte financeira das empresas, que são as minhas formações financeiras, e gostei bastante de trabalhar com isso. Então, atualmente, eu trabalho apenas com educação financeira, com a parte tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Legal. Você comentou aqui, né, que já que você trabalha tanto com pessoa física quanto jurídica, quais são as principais dificuldades financeiras que você tem notado no público, enfim, tanto no varejo quanto na pessoa física? A pessoa física, ela te procura quando ela já está com um problema financeiro, a empresa, quando está prestes a quebrar, ou antes disso acontecer? Eu tenho, Ana, algumas pessoas, eu tenho alguns clientes, né, que me procuram antes, né, mas a maioria já é quando tem um problema. Já é quando já o trem já descarrilhou, preciso de ajuda, a pessoa grita socorro e eu vou lá socorrer essa pessoa, seja empresa ou pessoa. Então a gente faz um redirecionamento, né, no caso, um diagnóstico, na verdade, né, da situação dela, porque assim como um médico, preciso entender realmente, né? Não quero me comparar ao médico, mas para que você possa dar soluções
para a pessoa, você precisa entender o todo e principalmente, Ana, eu acredito que a pessoa precisa entender. Então, quando ela fala sobre aquilo, quando ela vê, quando ela visualiza a situação, quando ela me explica, parece que ela consegue visualizar junto comigo. Parece que ela não via antes, não entendeu. Então, muitas vezes, fazendo as contas, né? A pessoa não se deu conta antes, mas ali fala, nossa, mas é tudo isso que eu tô devendo? Nossa, mas é tudo isso. Esse problema é tudo isso mesmo? E aí, às vezes, as pessoas duvidam realmente, né? Então, quando a gente faz esse diagnóstico, é a partir daí que a gente vai planejar o que pode ser feito, como pode ser reduzido, como pode ser negociado, para que depois ela possa, assim, ir crescendo, sendo pessoa física ou pessoa jurídica. Como você falou, né, na questão do diagnóstico, quando a pessoa ela tem já uma predisposição, né, ou a empresa, uma má administração, existe um erro mais comum que essas empresas e essas pessoas cometem? Existe. Qual é? E primeiro, Ana, quando a gente visualiza assim, eu quero muito fazer alguma coisa, às vezes a pessoa é muito boa naquilo que ela quer empreender, ou de repente ela quer viver a vida dela, que é super natural, né? Eu quero fazer coisas legais, eu quero passear, eu quero curtir, eu quero lazer, mas ela não tem um planejamento. É aquele meme, né? Tem um meme que fala, viver no dia como se fosse o último. Sim, Aí, lembrando que não foi o último, aí você vai ter que lidar com as consequências. eu tenho uma tia muito querida que me falava exatamente isso quando eu era adolescente, eu lembro disso até hoje. Ela me falava o seguinte: o problema não é se tinha uma conversa bem legal, que as pessoas falavam muito assim, eu vou comer tal coisa e se fizer mal, né, se eu morrer, morri. Aí ela me falava, a gente brincava muito nesse sentido, né, e dava risada em relação a, o problema não é se morrer, o problema é se não morrer. Você vai ter Que que aí lidar com as tem muito a consequências. ver com o que você falou. E se não for o último dia? Então, se eu fizer tudo achando que é o último, sem planejamento, sem nada, vivendo feliz pelaquele dia, eu posso viver, sei lá, um longo tempo, ou o resto da minha vida, infeliz por causa de uma decisão. Então, esse planejamento não significa que a pessoa vai ser infeliz. Não significa, então não vou fazer mais nada legal, Ana, na minha vida. Não vou fazer mais nada, não, vou planejar tudo. Não é isso, é o contrário. É para que a gente possa ter um planejamento, né, de vida pessoal, financeira, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, para que a pessoa possa entender ali o passo a passo e ela não tomar decisões que depois, que naquele momento vai ser interessante, mas que depois ela vai se arrepender. Então ela vai vivendo com aquela sequela de tristeza, de má decisão, de culpa, de ansiedade por um longo período. Então, essa decisão, ela é importante. Por mais que a pessoa não goste de contas, por exemplo. Eu não gosto, não sou muito favorável à matemática. Não é meu ponto forte. Não é meu ponto forte. Não gosto de fazer contas, prefiro fazer ali o que eu sou bom e tudo mais. Mas isso faz com que a pessoa se afaste do planejamento, né? Então, mesmo não sendo tão legal, tão interessante, faz parte. A pessoa precisa olhar com outros olhos. É verdade. Fala um pouquinho pra gente, né? Qual que é a importância, né, de um varejista, de um empresário, ter um educador financeiro junto com o seu time aí de administradores, né, gerentes? Qual que é a importância? Eu acredito que é de extrema importância ter o planejamento, tanto na pessoa física, que seja o empreendedor, o dono da empresa, como pessoa física, né, ou a própria empresa ter, né, uma pessoa da parte educacional financeira, mas também os colaboradores, porque quando a gente fala sobre o dinheiro que a gente recebe, né, esse dinheiro ele é o que vai fazer tudo. Ao mesmo tempo, ele vai nos ajudar a saltar de profissão, de evoluir na carreira, né? Então eu posso fazer investimentos nisso, porque quando se fala em financeiro, pensa-se muito em investimento, mas se pensa em investimentos na bolsa de valores. Mas isso não é só investimento na bolsa de valores. O investimento, ele pode ser na minha educação, pode ser no meu conhecimento sobre vários pontos, porque eu investindo ali eu posso subir de nível, eu posso ter um planejamento de carreira, eu posso mudar de carreira, eu posso ter uma carreira paralela, eu posso ter uma empresa paralela ao meu trabalho CLT, né? Eu posso ter duas empresas ao mesmo tempo, de áreas diferentes. Então, isso é investimento. Investimento em conhecimento é muito rico, porque eu consigo fazer esse dinheiro multiplicar. E quando a gente fala sobre as pessoas e quantas pessoas não têm esse ponto da educação financeira, acaba
que a falta do planejamento, a falta dessa orientação, permite que a pessoa caia em golpes, e não aqueles golpes que está em alta agora, do tigrinho, de aposta, tudo. Não é só isso, porque isso é ruim, na minha opinião, muito ruim. Mas não é só isso. É pegar o crédito de uma forma mais cara. Então ali ela entra no banco, e o gerente do banco, ele não que ele seja uma pessoa ruim, mas ele quer vender. E às vezes ele quer vender uma coisa que não é boa para você. Mas ele tem meta. E como você não tem conhecimento nenhum, Exato. você acaba comprando a primeira. Porque quando a gente está endividado, agora você tocou num assunto bem sério. Quando você está endividado, está com problema financeiro, tanto o empresário, mais ainda o empresário, né? Existe uma pressão psicológica. Se você quer resolver aquele problema. Então você vai pesquisar empréstimos, não foi aprovado em um, você vai tentar em outro. E normalmente é vendido o crédito mais caro, né? Quando não bate o desespero, a pessoa procura um agiota. Sim. Afeta realmente a parte mental, a parte das emoções, as dívidas e os problemas financeiros? Afeta, Ana. Afeta porque dentro de um ponto de quando você não consegue fazer o que você se propôs a fazer, o seu plano, isso já vai bater em autoestima. Puxa, não sou bom. Já Não tem jeito. fechou. A pessoa, por mais que ela não seja derrubada por isso, ela é afetada de forma leve ou não, de forma mais pesada, mas indiferente, ela é afetada, porque ela vai pensar assim, puxa, não consigo fazer. Mas em muitos casos, assim, já conversei já tive muitos clientes de conversas que realmente, assim, quando a gente está com esse problema, a gente só pensa no lado, nas pessoas melhores. A gente pensa assim, nossa, mas a pessoa, tal empresa, tal fulano, de tal, ele conseguiu e eu não tô conseguindo. Ele fez e eu não tô fazendo. Ele não pensa muitas vezes de onde saiu, como cresceu, e não teve de repente nenhuma ajuda e chegou lá. Ele não se enche de todas as suas qualidades. Eu faço um exercício muito interessante com os meus clientes e alunos, inclusive, que é análise SWOT voltada para a pessoa física. Não é uma ideia minha, isso já, né, muitos coaches, muitos educadores fazem isso e é fantástico, que é quando a pessoa faz ali a lista das suas qualidades, dos seus pontos fortes. Porque não é necessário que alguém me veja, mas é isso que acontece. Eu só sei da minha qualidade, eu valorizo a minha qualidade quando alguém me fala. E às vezes nem isso eu consigo. Então, esse é um dos pontos, né? Dentro da análise SWOT são quatro itens, né? Depois você pesquisa em casa, você que está ouvindo, que está assistindo, né? Pesquisa, porque acho que é extremamente importante você fazer isso. Você conseguir entender quais os seus pontos a melhorar, quais as suas qualidades, quais as ameaças e as oportunidades que você tem na vida. Então, isso tudo é a análise SWOT, que é feita para empresas, foi criada para as empresas, mas que foi se adequando às pessoas físicas, porque as empresas são pessoas. Então, voltando naquele ponto do que você falou sobre a parte mental, a autoestima é a primeira. O segundo é aquele ponto de como eu vou sair, o desespero. Eu preciso disso para hoje, para agora. E aí não tem novamente o planejamento. Como eu vou sair dessa situação? Como eu vou planejar sair desse fundo do poço? Então a pessoa não começa a ticar aquele ponto assim, tem uma corda? Tem alguém que eu posso ligar para me ajudar? Tem alguém? Ela não consegue. No desespero, na ansiedade, no momento assim, preciso resolver isso ontem. Ela acaba fazendo num desespero, buscando um crédito mais caro. De repente, muitas vezes ela começa a pesquisar oportunidades com agiota. Ou de repente ela financia alguma coisa sem um planejamento. Ou refinancia. Ou refinancia. Você já tem. E nesse momento, e muitas vezes, né, que é uma coisa que eu lembrei agora que acontece muito, é buscar um crédito sem ter o dinheiro da parcela. Ela conta que, não, eu vou ter no mês que vem, alguma coisa vai acontecer. Então ela conta muito com milagre. Todas. É um padrão comportamental. É um padrão. A maioria conta, assim, ela faz aquele planejamento e faz aquela remodelagem ali, e aí aquele mês é seguro, né? Tipo, ela resolveu nesse desespero, um crédito mais caro, um agiota, tudo mais, mas ela acaba não tendo a resolução no próximo mês. Né? E quando, por exemplo, o reparcelamento, né? Aí o reparcelamento se junta com a parcela do mês que vem. Aí ela não tem nem o dinheiro da parcela normal e nem a parcela do reparcelamento. Então vira uma bola de neve.
E aí entra cada vez mais o desespero, aonde afeta muitas vezes o casamento, o relacionamento das pessoas, porque a pessoa se sente mal por si, se sente mal por não dar, ah, digamos assim, a resolução, a resolver o caso para o outro, seja esposa, marido, seja filho, seja pais, né? Os amigos, muitas vezes se fica com a vergonha, puxa. E uma coisa que eu percebi muito, que é uma coisa que mexe muito comigo, é que muitas vezes o empreendedor, ele é solo, ele é sozinho. E aí, muitas vezes a família não acredita nele, muitas vezes os amigos não acreditam nele. Então, uma coisa que eu tenho tentado criar essa cultura é quem tem que ser os primeiros clientes seus? Seus amigos. Se eles são amigos de verdade. Olha, mas é mais caro. Eu faço muito isso, inclusive. Eu moro em alguns lugares. Olha, perdão, eu moro num lugar que eu vou fazer algumas compras em alguns lugares. Eu trabalhava em outros lugares e tal. E aí, por que eu não vou comprar naquela loja que é mais barata? Porque essa pessoa me atende de uma lojinha menor, me atende melhor. Sabe o meu nome, me atende, conversa comigo. Ah, mas o produto dele é mais caro. É, mas nesse momento, para mim, vale muito mais a pena comprar ali daquele pequeno lojista, daquele varejista, daquela pessoa que me atende bem, do que comprar num grande mercado, que é mais barato. Mas quem sou eu ali? Ninguém. Então, isso para mim é muito importante. E finalizando, essa parte precisa ser repensada de como isso me afeta, porque muitas vezes as pessoas também não sabem. Elas não entendem. Elas não conseguem enxergar que aquele problema está afetando ela. E a falta do planejamento acaba que ela esquece oportunidades, ela esquece de pesquisar. A gente tem o Banco do Povo, que é um crédito que é possível ter para microempreendedores, né? Para MEIs, para microempresas, MEIs e pequenas empresas. Isso é o meu foco, né? Então eu vou saber mais dessas pessoas, desses tamanhos de empresas, mas também tem a Caixa Econômica, que tem um crédito mais barato, tem o Banco do Brasil, que tem um crédito mais barato, né? Então, assim, são opções. Não estou indicando para você fazer isso. Não Você estou tem que indicando avaliar o que isso. vai ser, Planejar, colocar ali planejar no o que papel. vem para o seu caso, As né? opções que eu tenho para fazer. Olha, isso é legal, isso é mais barato, mas vai demorar muito. Isso é rápido, mas é muito caro. Então eu vou ali fazer uma análise. Porque quando eu tenho várias opções, um cardápio de restaurante, né? Várias opções, eu posso escolher. Eu posso puxar na minha memória e saber assim, nossa, se eu fizer isso, eu já fiz, eu já tomei essa decisão no passado e não deu muito certo. Opa! Então, com clareza, você consegue diminuir os riscos de um estresse, de um nervosismo, E de um problema futuro. de um problema futuro. E muitos empresários, empreendedores principalmente, né, entram em depressão nesse momento. Sim. E o banco pressiona também, né? O banco, você tá devendo, ele fica te ligando 24 horas por dia até se atender. Sim. Entendeu? Então, assim, existe toda uma pressão, a questão das contas e acumula com conta desse mês com o mês que vem e tudo mais. Robson, o que você daria de dica para pessoa física ou pessoa jurídica que tá com problema financeiro? Dá uma dica aí, o que ela tem que fazer? Primeira coisa. Eu acredito, Ana, que a primeira coisa é o diagnóstico. Então, para tomar qualquer decisão, você precisa olhar a sua situação como um todo. Você precisa se autoexaminar para saber assim, como que tá minhas contas, quanto que eu tenho de dívida, se as dívidas elas estão comuns, né, normais, assim, é um cartão de crédito que está ali nas parcelas normais, ou se já atrasou, ou se já tá virando uma bola de neve. E assim, é uma ferida? É. Mas para a ferida melhorar, eu preciso mexer nessa ferida. Eu preciso colocar um remédio. Mas qual remédio eu vou pôr? Eu tenho que saber a situação da ferida. Porque muitas vezes o remédio que eu vou colocar não vai resolver. Por isso que esse diagnóstico é extremamente importante. Para saber o que eu posso fazer. E segundo ponto é ter uma pessoa que possa auxiliar nessa resolução. Porque de repente, um empreendedor não tem esse tempo para pesquisar. Como que eu vou fazer? Então eu vou pesquisar isso, vou pesquisar aquilo. Não, mas ele precisa vender. Ele precisa girar o dinheiro, ele precisa fazer isso, ele precisa trabalhar dentro da empresa. Então ele não tem esse tempo para estudar, para ir buscar. Então a contratação sai barato, mesmo sendo financeiramente um valor, tendo que pagar, né? Mas sai barato por quê? Porque você não vai se desprender emocionalmente, não vai entrar em conhecimento de uma coisa que você ainda não sabe, então eu vou precisar me preparar totalmente para isso.
Então, esse ponto, essas duas informações são as iniciais e mais importantes. O diagnóstico e ter uma pessoa ali para te ajudar. Um educador financeiro, um coach financeiro, uma pessoa, claro, idônea, ligada a uma empresa que seja responsável, né? Então, que já é um ponto extremamente importante. Teve uma época, até um pouquinho antes da pandemia, que coach financeiro virou quase uma piada. Todo mundo fazia um curso de 10 horas ali, eu sou coach. Fazer um curso ali sei lá, 30 horas, sou coach. Então, assim, eu falo por mim, eu não me vendo como coach. Eu sou formado como coach, mas eu não me vendo como coach. Eu me vendo como educador financeiro. Eu fiz 3 formações de coach de empresas diferentes para ter viés e informações diferentes, visões diferentes. Eu tenho as formações tanto em 2 graduações, né, na área financeira, 2 pós-graduações, inclusive uma na USP e na PUC, financeira, justamente para ter toda uma informação para dizer que eu sou educador. Então hoje eu atuo com as pessoas e assim, tem todo o meu currículo que eu mostro para a pessoa, olha, eu fiz isso, eu me formei nisso, já atuei nessa área, conheço bem o trabalho, né? Principalmente a parte do varejo, que nos bastidores eu comentei, que eu trabalhei muitos anos, então você consegue visualizar aos poucos os erros, os acertos, que dá certo, que não dá. Então entra uma experiência aí, né? Então para mim isso é importante. E eu não quero só que a pessoa pense assim, puxa, então eu vou contratar só o Robson. Não, não pensa só eu. Pensa na sua resolução. De repente é uma pessoa que você conhece, é uma pessoa que você já ouviu falar, é alguém que você segue. Pega as orientações, tem várias orientações no YouTube, tem várias orientações no Instagram, gratuitas. Então, tenta buscar isso. Quando você não conseguir realmente resolver isso de forma gratuita, planeje uma oportunidade para você investir nisso, porque isso é a sua vida, isso é a sua empresa, isso é seus colaboradores, que eles, eu penso assim, os colaboradores, eles são tão importantes quanto o cliente. Sim. Porque o cliente vai comprar de mim, mas se eu não tiver colaboradores felizes, se eu não tiver pessoas que atendem o meu cliente bem, eu não tenho empresa. É verdade. Então, eu acredito que de um tempo para cá, as empresas elas começaram a valorizar bastante o colaborador, que para mim é fantástico. Assim. Eu fico muito feliz. Porque é necessário, são pessoas também, não são máquinas. São pessoas, têm sentimentos, têm problemas. Às vezes a pessoa trabalha numa financeira, que eu já vi muito isso. Às vezes a pessoa trabalha no banco, trabalha numa financeira, trabalha com o dinheiro da empresa e o trabalho dela é fantástico. Só que a parte financeira pessoal é totalmente desestruturada, é um caos. Nossa. Complicado, né? Complicado. E isso é necessário. É verdade. Robson, a nossa entrevista está chegando ao fim. Mas quem estiver passando por isso, tem uma empresa, quer fazer um planejamento, né? Como a gente falou aqui, você não precisa estar com problemas financeiros para procurar um educador, né? O ideal é você procurar antes. Então, É verdade. fazer todo o planejamento é essencial para a sua empresa ter o sucesso. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Como é que tá seu telefone, Instagram, LinkedIn? Fala aqui pra gente. Vou comentar com vocês meu Instagram, @RobsonDSOP. DSOP é uma empresa que trabalha com educação financeira comportamental. Então, eu sou um dos sócios executivos dessa empresa. Ela é uma empresa nacional, nós trabalhamos bastante esse ponto da educação financeira, terapia financeira. Né? Tem várias áreas que a gente consegue trabalhar e ajudar você a se desenvolver cada vez mais. Vou apresentar também para vocês a minha plataforma, www.dslp.com.br/executivo/Robson, Ramos. Então, de novo, www.dslp.com.br/executivo/Robson, Robson Ramos. Então lá você consegue várias informações, no meu Instagram também tem várias informações, você consegue me chamar lá, vamos bater um papo, vamos conversar. Inicialmente, inclusive, eu trabalho, Ana, com a primeira reunião de alinhamento, é totalmente gratuita. Olha só. Para eu conhecer a pessoa, justamente porque eu penso assim, puxa, a pessoa nem me conhece direito, nem sabe se eu vou conseguir, né, resolver o problema dela, porque ela não me conhece, né? Então, assim, tem que ter esse ponto de como. E aí, nessa primeira reunião, que é gratuita, eu já consigo alinhar algumas coisas com ela. Então, é um investimento para ela, né? De tempo e tudo mais. E aí, depois, sim, a gente pode fazer
o trabalho, verificar como eu posso orientar e ajudar essa pessoa, seja pessoa física, né, ou jurídica, dentro do MEI, microempresa, pequenas empresas. Legal. Robson, muito obrigada por topar esse bate-papo. Foi muito agradável e é muito bom a gente ter, né, essa educação, aprender sobre o dinheiro, né? Que a gente sempre aprende, né, a ser inimigo do dinheiro, né? E na verdade Gastar, né? gastar, E na verdade não, ele precisa ser nosso aliado. Sim, Então, muito legal esse bate-papo. Convido você a voltar aqui outras vai vezes. ser fantástico. Está convidado. E você que nos acompanhou até aqui, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário. Seu comentário, você que gosta do CDLcast, o seu comentário é muito importante, porque ajuda a engajar. Novamente, te agradeço, Robson. Muito obrigada. Eu agradeço, Ana, pela oportunidade de falar de um conhecimento que eu amo, que eu sou apaixonado por educação financeira e apaixonado também em ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a crescer, a se desenvolver, a evoluir, né? E ter seus sonhos realizados. É verdade, é muito importante. Muito importante. Obrigada, Robson. Eu que agradeço. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau.